Então vamos lá. Antes, eu gostaria de pedir o Caio orar por nós. Senhor Deus, estamos mais uma vez aqui agradecidos por estar tendo essa oportunidade de aprender um pouco mais da tua palavra, a palavra que é a verdade. E pedindo nesse momento, Senhor, que o Senhor abençoe o Emilson, para que ele possa transmitir a mensagem de forma clara, que essa mensagem atinja nossa mente, o nosso coração, e ela surta o efeito desejado. Então, Senhor, fica conosco, abre a nossa mente e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, só para dar um recado, eu sei que a sala não tem todo mundo aqui. Nós vamos ter agora, já que temos aquele irmão que é cônsul, não, que é embaixador, e ele só fala inglês. Nós estamos com uma sala com os irmãos estudando só inglês. Então eu sei que de vez em quando tem alguém que fala, eu queria participar daquela aula. Fique sabendo que há uma aula, não é este tema que está sendo abordado aqui, é outra coisa, mas vamos ter essa sala para ajudar aqueles irmãos. Bom, Maravilha. Conteúdo repetido para quem está chegando agora. Qual é o conteúdo da aula de hoje? Falaremos sobre hermenêutica. O nome parece complicado, não é? Parece difícil, mas não é uma coisa difícil. O que é a tal da hermenêutica que tanto se fala? É uma ciência que traça métodos específicos, ou seja, um passo a passo, uma receita de bolo, de como você deve interpretar textos. Isso é muito utilizado no meio jurídico. Tem alguém aqui que é do meio jurídico? Além do Zé? Pois é, no meio jurídico, as leis só podem ser interpretadas, e a doutrina, a filosofia, a partir de certos livros. Porém, nós falaremos também sobre uma coisa chamada exegese. A gente vai misturar as duas coisas. O que é a exegese? A exegese utiliza a hermenêutica para que, uma vez que você está habilitado para realizar aquela leitura, você conseguir extrair o sentido, o significado que aquilo realmente quer dizer. Tá? Por que isso é tão importante, meus irmãos? Porque a Bíblia, ela tem algumas questões que você deve levar em consideração para que consiga amplificar, maximizar o seu entendimento. Por exemplo, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas vou logo adiantar. Por que Jesus falou que você tem que perdoar 70 vezes 7? Por que 10 mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido? Por que Jesus falou assim: Pedro, te digo que és Pedro, e edificarei sobre esse fundamento a minha igreja, né, sobre esta rocha. Ali a gente vai falar também sobre a interpretação disso. Quem lê superficialmente pode perceber que, poxa, será que tem algo mais naquela expressão que aquilo quer dizer? Simplesmente 1000, 10 mil, o que isso quer dizer? Isso tem significados culturais, tem aspectos culturais que, falando para aquele povo entenderia. Por isso é importante a gente entender essas questões de interpretação. A gente vai falar sobre a compreensão e interpretação dentro do contexto geral. A gente vai falar sobre a interpretação dentro do contexto de sentido, a partir também do contexto cultural e dentro do sentido linguístico. Deixa eu voltar aqui porque caiu a projetor. Aí. Compreensão geral da questão do Novo Testamento. A gente já falou isso, mas o Novo Testamento ele foi escrito em formas de livros de evangelhos,
que são nada mais, nada menos do que narrativas, é isso? Registro histórico, e temos as cartas, que são doutrinas enviadas às igrejas. E no Antigo Testamento nós temos os livros da lei, os livros proféticos e os livros poéticos. A grande questão que, para entendermos uma carta, por exemplo, se você recebe uma carta do seu filho, do seu cônjuge, do seu irmão, da sua irmã, é possível compreender todo o conteúdo da carta lendo apenas uma única linha? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Às vezes é possível entender uma coisinha ou outra, mas se tomarmos o conhecimento que no Novo Testamento, se temos cartas, e se nos atentarmos apenas versos, frases soltas, fora do contexto, será mesmo que conseguimos, a partir do exemplo que foi dado, termos um entendimento correto do que aquilo foi dito? Um exemplo muito claro, no capítulo, lá no livro de Coríntios, tem uma questão teológica, lá próximo do capítulo 14, que só é possível entender o que está escrito no capítulo 1. Se você ler aquilo que está no capítulo 14, 13 ou 14, sem você partir para o capítulo 1, você vai ter um entendimento totalmente diferente. Então, qual é o grande ponto? Não podemos adotar a parte pelo todo. Essa é a primeira regra quando nós vamos entender a Bíblia. Porque se você não tem a visão do todo, você não tem algo inteligível em relação ao sentido das Escrituras. A grande problemática dentro da fé cristã, de muitos que se dizem ser cristãos, mas que têm enormes aberrações teológicas, elas têm uma única origem: conhecimento parcial. Quem é que lembra que alguns falavam que uns são de Pedro, uns são de Paulo e outros são de Apolo? Por que uns eram de Paulo e outros eram de Apolo? Apolo eu acredito que Apolo era um homem de Deus que creu em Jesus Cristo, mas Apolo tinha um problema. Apolo tinha um conhecimento parcial das Escrituras. E quando temos um conhecimento parcial, certamente cairemos no exemplo de, se tomarmos um pedaço pelo todo, se pegarmos um verso fora de contexto, aquilo vira pretexto para qualquer entendimento. Tá? Neemias 8:8. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Opa! Lá em Neemias, aqui está claro que existe o quê? Um método de leitura e interpretação. Como? Primeiro, nós temos que ler, se a gente for pegar, isso daqui também é algo muito forte dentro da cultura judaica. Ler o livro em todo o contexto, para que se tenha o quê? Um entendimento claro. Depois a gente vai buscar o sentido. E depois eles ensinavam fazendo o povo entender a leitura. Os hebreus faziam dessa maneira. Então, primeira coisa, quando você quer fazer uma hermenêutica, faça uma leitura completa, sem muitas questões, sem muita profundidade. Olha, eu vou fazer essa minúcia aqui, não. Para que você primeiro tenha a ideia do todo, porque a partir daí é que você começa a de fato conseguir se aprofundar. Porque vai chegar no momento, se você está lendo só um pedacinho, você poxa, mas lá no final do livro ele diz um complemento que ele amplifica ou diminui certo tipo de conceito. Então esse é o primeiro passo da hermenêutica, é a leitura completa.
para que a gente tenha uma clareza, e depois a gente faz o quê? O entendimento do sentido profundo daquilo. Se seguirmos essa metodologia, conseguiremos entender as Escrituras. Não adianta querer fazer uma parte, um verso, o entendimento todo. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Não, 2 Pedro 1,20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Opa! Tem outra coisa que a gente tem que saber dentro desse processo de hermenêutica e exegese. A Escritura não é licença, nem permissão para a gente ter conhecimentos soltos e descontextualizados. Porque se ela é totalmente, se ela é totalmente inspirada por Deus, ela não pode ser de particular interpretação. Ou seja, a Bíblia, ela tem uma interpretação única. Essa história de dizer que a Bíblia pode ter uma ou mais interpretações, isso é tudo furada. Isso só acontece quando não temos a noção do todo. Então não há de se falar de que uns entendem de uma forma e outros entendem de outra. A Bíblia tem uma interpretação só, isso é muito claro. Isso é muito claro. E para ter esse entendimento, devemos respeitar o que foi dado por Deus, sem inventar significados independentes ou fora de contexto. Se a gente começa a extrapolar ou interpolar sentidos, nós estamos ferindo a própria Escritura, porque a gente está dando uma interpretação particular. O que vem a ser uma extrapolação? Eu falo aqui no slide. O que vem a ser uma extrapolação? É eu ter um conteúdo e eu adicionar esse conteúdo, coisas e fatos, interpretações que não estão dentro daquele arcabouço. E a interpolação já é o contrário. É eu tenho um determinado conteúdo e eu tenho um outro conteúdo, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar dois conteúdos que não se correlacionam. Isso é interpolação. E muitos, principalmente as seitas, se fundamentam nisso o tempo todo. Como que a gente vai fazer agora, então, a análise das Escrituras? Você começou a fazer o quê? A leitura do completo do todo, certo? Que a gente possa ter a ideia, saber por onde a gente vai percorrer, e depois a gente vai começar um processo de análise. Dentro desse processo, a gente deve considerar algumas questões que são muito importantes para uma correta exegese. Primeiro deles, a origem do escrito. Quem escreveu? Será que Paulo tem uma forma clara de escrever? Será que a forma de Pedro escrever é igual a de Paulo? A gente precisa entender. E dentro dessa questão de saber a origem, para quem foi? Quem é o destinatário disso daí? Porque a partir do momento que você sabe quem é um destinatário, você começa a fazer o quê? Uma verificação do contexto histórico e cultural. Será que, se eu escrever, por exemplo, a gente está com um convidado com um cônsul, não sei qual é o país dele, né? Você sabe qual é o país dele? Gana. Você acha mesmo que se nós escrevermos, se pegarmos os textos de Gana e formos interpretar à luz da nossa cultura, será que a interpretação será correta? E se eu for escrever para eles, será que eu tenho que me adequar para que eles possam entender? Tem um
um exemplo de acho que é Machado de Assis. É Machado de Assis, né? Tá vendo, os linguistas eles falam muito que os escritos de Machado de Assis você só consegue entender de fato se você ler no português brasileiro. Aí é incrível, tem um trecho, não me lembro qual é a obra, que ele fala, olha, isso daqui é como se estivesse cortando couve. Tá, mas cortando couve, se um estrangeiro ler isso, mas, cara, isso aqui não faz sentido absolutamente nenhum. Se for em Minas Gerais é muito fino, viu? Exatamente. Ou seja, é algo que você vai cortar muito fino, porque quando você vai comer a feijoada brasileira, que só quem come é brasileiro, aquela couve ela bem o quê? Bem fininha. Então ele está dando um sentido que para a cultura brasileira, só o brasileiro entende. Agora veja, se a Bíblia foi escrita e Jesus ensinando para os judeus dentro de um contexto da cultura judaica, se a gente não entende os traços daquela cultura, a gente se perde. Se não se perder, nós não conseguimos ter um sentido amplo de toda essa questão. Por exemplo, como que é importante a gente ter a ideia do contexto geral? Segura um pouquinho, seu amado. Isso aqui é super distorcido. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu até botei, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se a gente lê esse contexto, se a gente lê esse versículo fora de contexto, que é muito utilizado, muita gente fala, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito utilizado aí na teologia dos supercrentes, né? Eu vou determinar e eu vou vencer. Olha que eu vou ganhar um carro novo. Olha que essa privação aqui, se acontecer isso eu vou determinar, porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu posso fazer todas as coisas? Será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Se a gente analisa o contexto, Paulo estava sob uma prisão. Paulo estava ameaçado, praticamente sentenciado à morte. Paulo acabou de escrever sobre passar necessidade, que os irmãos vieram socorrê-lo na prisão com escassez alimentar. Paulo passou fome, Paulo passou frio, Paulo certamente passou medo, privações, estando preso. Qual é o sentido de todas as coisas? Mostra aquele que me fortalece. É que conseguiremos aí conquistar tudo que a gente tem? Absolutamente não. O que o apóstolo ensina é que todas as coisas eu posso suportar, porque Cristo é quem me fortalece. Deus é quem me fortalece. Deus é quem me toma nas suas mãos e cuida de mim com a sua poderosa mão. Ora, vejam o quanto é perigoso nós nos suportarmos em um verso fora de contexto. Eu posso criar uma heresia total. Seu amado, por exemplo, o Machado de Assis, quando ele escreve naquele livro Arrumão e a Luta, ele fala que a comunicação, isso é ele falando. O que importa é você entender o que o outro está falando para poder ter um feedback. Por exemplo, na Bíblia, a Bíblia fala o seguinte, porque se você não conseguir entender o que a Bíblia você vai buscar onde? Você vai buscar no dicionário, para que você entenda a linguagem. Por quê? Porque então precisa do entendimento do Espírito Santo para você conseguir interpretar a lei. Porque nem todos que você fala ele vai entender. Então, é uma linguagem que você vai conversar esse conhecimento do Espírito Santo quando se trata da Bíblia. eu vou um pouco mais profundo, seu amado. Eu já li várias cartas por inúmeras vezes. E por vezes, em determinado momento, eu observo coisas, puxa, como é que eu li isso daqui e nunca percebi, passei isso daqui batido? Aí não se cumpre o que diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, e todas as vezes, em determinado momento, o Espírito Santo revela algo específico para você naquele momento. Tem coisas que Deus, ele, sabe,
nos permite o entendimento daquilo que Ele sabe que é o momento correto para que você possa absorver. É muito claro isso. Maturidade espiritual. Porque afinal, se você dá feijoada para um bebê que bebe leite, ele não consegue digerir isso. Então Deus cuida de nós. É aí onde a gente vê a poderosa mão de Deus sobre as nossas vidas, nos guiando até mesmo no processo de conhecermos a Deus. Deus cuida de nós. Isso é uma máxima. Questão de análise, que eu preciso levar em consideração. Aquele texto, será que ele possui um sentido literal? Tem coisas que nesse processo de hermenêutica eu tenho que perceber, e a gente vai entender por quê. Vou dar um exemplo. Sentido literal é quando o texto trata de algo concreto. Isso é isso, isso é aquilo. Sentido simbólico. Tem livros que usam símbolos. E eu não posso utilizar de símbolos algo que é totalmente simbólico, fazer daquilo um valor literal. Sentido comparativo concreto. Isso aqui é bem interessante. É quando Jesus utiliza algo simbólico, como por exemplo uma parábola, uma metáfora, mas se referindo a algo concreto, para dar um exemplo, um sentido. E o sentido narrativo é simplesmente quando ele está descrevendo algum fato. Vamos entender isso daqui um pouco mais? Sentido literal, Efésios 4, 25. Pelo que deixar é mentira e falar é verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Isso daqui, meus irmãos, é algo com sentido absolutamente o quê? Literal. Não minta. Deixa a mentira, fale a verdade. Saiba que somos o quê? Membros uns dos outros. É literal. A carta aqui, todo o sentido dessa carta é literal. 1 Coríntios, a ceia. Eu vou fazer uma pergunta. Sim. O que é literal? Literal é aquilo que o sentido não quer dizer outra coisa. Algo literal é algo preciso. Pau é pau, pedra é pedra. Vale o que está escrito. Vale o que está escrito, sem rodeios. Aquilo é aquilo. Eu não estou falando, por exemplo, olha, uma parábola. Parábola é algo simbólico. A parábola do filho pródigo. Havia dois jovens, um recebeu herança. Aquilo é o que? Simbólico. Quem foi que levantou a mão? Jesus chorou. Ele falou isso, ele chorou de verdade. Chorou de verdade. É algo que? Literal. É uma narração literal. Tá? Questão da ceia. Tomou o pão, o cálice, no dia que foi traído, e disse, tomai, comei, isso é o meu corpo. Jesus está sendo o quê? Literal. Há margem para alguma outra dupla interpretação aqui? Eu já vi seitas, já conheci seitas, inclusive fui, 25 anos atrás, que achava que isso daqui não era literal, e lá eles ceiavam com frutas. Que diz que lá a mulher teve uma revelação e que chegou do céu e Jesus ceando com a mesa de frutas e começaram a cear com fruta lá. Peraí, esse texto aqui é o que? Literal. Aqui não dá margem para você trocar o pão por fruta. Aqui não dá margem para você trocar o cálice do fruto da vide por refrigerante, por água. É absoluto, é literal. Então a gente tem que saber o texto quando ele tem um sentido literal ou quando ele tem um sentido simbólico. Por exemplo, Jesus: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Jesus não é uma planta? Porque isso aqui é um sentido simbólico. E
E tem livros que são absolutamente simbólicos, como por exemplo o Apocalipse. Por que Apocalipse é tão mal interpretado? Vou falar sobre a questão dos 144 mil aqui. Tem pessoas que ainda hoje acham que só 144 mil pessoas vão herdar o reino dos céus. O que aquilo quer dizer? 12 vezes 12, sentido completo. Vou falar um pouquinho sobre isso. Sentido comparativo concreto. Essa daqui é a parábola de Lázaro. Por que eu chamo de comparativo concreto? Porque Jesus utiliza símbolos e elementos concretos juntos. Ele está falando aqui de Abraão, de ser Abraão, que o Lázaro foi para o inferno, chegando lá em tormento, viu Lázaro não, o rico foi para o Lázaro. O Lázaro estava lá no céu de Abraão e o rico foi para o inferno. Ele falou assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta dos dedos. Abraão é simbólico ou é concreto? Abraão é concreto, mas Jesus aqui, nesse contexto, ele está utilizando elementos simbólicos com elementos concretos, exatamente para relatar que essas coisas são assim. Há algo muito mais concreto do que simbólico aqui. A história é simbólica, mas os elementos concretos, eles estão a ensinar que o que Jesus está falando aqui é concreto. Existe céu, existe o seio de Abraão. Você morrer, você vai para o inferno, você vai estar em tormento. Até a volta e ressurreição de Cristo, nós iremos para onde? Lá para o seio de Abraão. Vamos ao seio de Abraão, né? No seio de Abraão, onde os mortos falam e eles também clamam. Está lá em Apocalipse. Mas eles não têm contato conosco. Na cruz, Jesus disse para o Abraão: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Sim. Isso é literal. É literal. Ali foi literal. Por quê? Para mim, na minha visão teológica, o paraíso começa no seio de Abraão. Quando lá fala, né? Acho que Apocalipse 7, que os mortos estavam clamando por Jesus. Quem clama está consciente. Concorda comigo? Só que haverá o cumprimento do plano perfeito de Deus. Seremos todos ressuscitados por Cristo, subiremos com Ele e receberemos um novo corpo. Ô meu irmão, veja se esse texto tem sentido. Para que a mensagem de Deus seja compreendida fielmente, evitando distorções e interpretação equivocada, ela é essencial para entender a lei, profecia e ensinamento divino, utilizando ferramentas como gramática, história e buscando a iluminação do Espírito Santo. É isso aí, é o que eu estou falando. A gente tem que utilizar a questão da gramática. É porque quando a gente fala assim, Jesus chorou. Aí você compra, é isso? Não. Qual foi a razão de Jesus chorar por lá? Foi porque ele morreu, ele já sabia que ele ia ressuscitar, né? Quer dizer, você não vai chorar pelo resultado, você já sabe que ele só foi de alimento. Não. Agora, será que não foi pelas outras pessoas que não foi lá tinha fariseu, lá tinha judeu, enfim, aquelas pessoas que realmente não acreditavam na ressurreição, nem acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então ele chorou. Aí você pode explicar se foi por Lázaro ou pelas pessoas que não acreditaram? Apenas através da análise contextual. Você vê o sentido como o todo. Eu não posso
só foi apenas por causa de Lázaro, eu também não posso deduzir que foi por causa dos outros, dos fariseus, daqueles que não creram, sem que eu faça análise do tudo. Você em outra ocasião também chorou, você me viu lá em Jerusalém, que Jesus ele chegou lá e ele chorou. Sim. Foi pela cidade? Pedro não, ia não ia chorar. Mas as pessoas que não viram. É por isso que é importante a análise do contexto. Entende? Eu não posso te responder essa resposta. Se você está querendo que eu te responda no sentido de ter chorado agora, eu teria que sentar e analisar. Eu não consigo te dar essa resposta de bate-pronto. Mas a questão é, se eu não fizer a análise do contexto geral, a minha conclusão é falha. Isso aí é irremediável. Tá? Deus, eu acho que está mais além, porque se a Bíblia é uma biblioteca, além do contexto do livro, ainda tem um contexto geral. Exatamente. Nós nunca estamos. O contexto geral é o que manda. Olhando de fora, por que Jesus chora? Por causa do pecado, por causa da morte. Não por causa de A ou B ou C. Jesus não vem para combater a morte, em contexto geral. Sim. Ele é anunciado desde o início, e aí face com a morte, mas é por pouco tempo, que aí ele vence a morte. Vence a morte. Exatamente. Questão dentro da exegese, o sentido cultural. Aquilo que eu falei, tem passagens que só podem ser compreendidas quando Jesus fala assim: Pedro, te digo que és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Por que Jesus fala assim: Pedro, te digo que és Pedro? Por que Jesus fala assim: em verdade vos digo? O que isso quer dizer? No contexto cultural, dentro da cultura judaica, quando você duplica algo, quer dizer que é algo extremamente concreto e imutável, que tem uma relevância extrema, que deve ser colocado sobre, extrema atenção. Preste atenção no que eu estou dizendo. Fala que é a canetinha amarela. Exato. E ele está colocando isso como algo que concreto. Estava até conversando com a minha esposa ontem, ela falando que Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, eu sabe, eu te amo. Por que Jesus colocou 3 vezes para Pedro? Porque dentro desse aspecto cultural, o que está acontecendo aqui é que Jesus está dando uma ênfase de algo que é extremamente concreto, é algo de extrema significância. Por exemplo, outra coisa, contextos também gerais: 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por que ele multiplicou 1000 por 10? Isso aqui não está muito parecido com o que Jesus falou, que é para perdoar 70 vezes 7? Porque o que é esse fator de multiplicação? Dentro do fator cultural, quando eu multiplico algo por 10, eu estou dizendo que isso aqui é um valor incontável. Vou dizer infinito, porque infinito é uma palavra muito grande, mas significa incontável. Olha aqui, eu vi o número dos selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. O que é esse 144.000 aqui? Vamos entender? Tem exatamente essa questão judaica aqui da cultura. 12 representam quem? Os filhos de Jacó, que representam, mas quando a gente pega a leitura bíblica, fala que nós hoje é que somos o quê? O novo Israel de Deus. Quem é o novo Israel de Deus? É o antigo, os judeus? Deus os abandonou. Certamente, por conta de terem rejeitado, que é o que Álvaro pregou muito bem hoje. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar é você negar o Espírito Santo.
Porque quando você nega o Espírito Santo, que nos salva, certo? Que habita em nós, que é o próprio Deus, você negar a Deus. Aí lembra daquela passagem, né? Que tem 2 batismos, não é isso? Um com o Espírito Santo para a salvação e outro com fogo para a condenação. Se você blasfema o Espírito Santo, você está o quê? Negando. E se você nega a Deus, o que acontece com você? Você vai ser batizado com fogo para a condenação. Eu vejo que a blasfêmia no Espírito Santo é nada mais e nada menos do que você negar, em qualquer hipótese, o Espírito Santo, que aí você está condenado. Você não tem salvação. Eu não entendi muito bem fogo. Eu vou fazer igreja, mas assim, parece que você vai ser levado a uma categoria maior da igreja. Heresia. O que João fala? Mateus 3, 11, também. Ele fala o seguinte: vindo após mim, virá um que é maior do que eu, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão ele tem a pá e juntará os seus no celeiro. Batismo do Espírito Santo. Vai pegar, por isso você tem que entender o contexto. Vai juntar os seus no celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apagará, inextinguível. Esse é o batismo do fogo. O batismo do fogo é queimar a palha com fogo que nunca se acabará. Ou seja, é o batismo da condenação. Quem blasfema, quem nega o Espírito Santo, não é batizado com o Espírito Santo, ele é batizado com fogo para a condenação. Mateus 3 também. É essa a interpretação pela análise do contexto geral. Porque se eu pego só o verso fora de contexto, eu uso para fazer pretexto em qualquer coisa. Consegui responder sua pergunta? Então, voltando aqui, só para a gente fechar os 144 mil, 12 representa os filhos de Deus. 12 vezes 12 é algo que? Concreto, imutável. E 10 vezes 10 vezes 10 dá quanto? Dá 1000. 144 mil. O que ele está falando? Os filhos de Deus perfeitos, santificados por Cristo, uma quantidade incontável, imensurável do ponto de vista humano, que serão salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para habitar aonde? Na Nova Jerusalém. É um livro simbólico que utiliza elementos simbólicos que dentro da cultura, do contexto judaico, o judeu vai ler isso aqui e vai entender. Mas, se a gente pega um livro simbólico e aplica nele um contexto literal e concreto, como pode eu querer interpretar dentro de um livro simbólico com elementos concretos lá dentro? Não tem sentido. Um livro simbólico, ele só pode ser interpretado de maneira simbólica. Por isso que jamais 144 mil é um número fixo de apenas 144 mil que vão herdar os céus. Significa, dentro desse contexto cultural, que é um número incontável daqueles que são filhos de Deus, e o 12 também tem uma representação. Além de representar os filhos de Jacó, representa algo mais que perfeito. E o que é algo mais que perfeito? Nós podemos ser mais que perfeitos? Não. Mas quem é que nos torna mais que perfeitos? Jesus. Aqueles que foram tornados perfeitos por Jesus, não o próprio Deus. Uma quantidade incontável. Então esse simbolismo, ele nos revela algo muito grande. Eu vou fazer uma pergunta. Sim. Quando Jesus diz: os que me seguem têm 12 nomes, se referindo aos apóstolos, é literal ou é simbólico? É simbólico. Por quê? Porque os apóstolos, quando eles saíram para pregar o Evangelho,
eles alcançaram todo mundo. Para que ninguém diga que porque alguém que nasceu da África, na igreja copta, vai ser diferente daquele que nasceu na América, que nasceu na China, que nasceu em Israel. Todos são iguais perante Deus. Os 12 tronos estão debaixo de um único Deus, de um único trono. A questão é, todos nós somos diferentes aqui. Mas, sendo diferentes, todos nós temos algo em comum e que partilhamos e que algo que nos torna iguais. É o único Deus que servimos. Amém. Entendeu, São Joaquim? Então vamos lá, a aula está já acabando já. Eu ia falar isso aqui, até a aula falou hoje sobre o conflito a gente precisa entender, né, dentro do contexto de interpretação, por que Paulo invocou, dizendo, olha, os salvos seus aqui estão, eu estou preso, porque vocês estão jogando, porque eu creio em vida após morte. Alguém já leu essa passagem? Sim. O que acontecia? Lá no Sinédrio havia os fariseus e os saduceus. Eram duas seitas judaicas. Um cria em vida após morte e o outro não cria em vida após morte. Então, Paulo, sendo fariseu, ele usou isso que de maneira inteligente criou um conflito generalizado e os fariseus começaram a defender: então você está prendendo ele porque vocês estão contra nós. Entende? E ali Paulo conseguiu se livrar. Um outro contexto muito importante, a perversão da lei por Jeremias, por Neemias, que foi governador, que reergueu os muros de Jerusalém com a permissão do rei da Pérsia e que trouxe o povo de volta a adorar a Deus, tentando instituir um Estado teocrático. Eu estava começando isso de noite com a minha esposa, falando para ela: meu avô, o problema de Neemias, que mesmo ele ouvindo a voz de Deus para fazer tudo aquilo, ele pecou contra Deus quando ele perverteu a lei de Deus, mesmo que de maneira inocente, achando que estava fazendo melhor. Isso deu origem. Antigamente, os dízimos eles eram colocados nas portas das propriedades para que viesse o órfão, a viúva, estrangeiro, o peregrino, né? E que eles pudessem o quê? Para que comam e se fartem. Assim diz o Senhor, está lá em Deuteronômio 14, a partir do verso 22. Quando Neemias criou o celeiro de Israel, os sacerdotes agora mandavam que o povo entregasse aonde? Nos celeiros. E aquela viúva, aquele órfão, aquele necessitado, que tinha um direito pela lei de ir lá, pegar aquele alimento e se fartar, vivia agora mendigando na porta do templo para o sacerdote dar para ele, o que estava no celeiro. Por isso que Malaquias escreve, capítulo 2, ó sacerdote, esse mandamento é para vós. Eu dei a minha lei, porque o princípio do dízimo era ter com o Senhor, para que eles me temessem e me temeram, mas vós fizeste acepção de pessoas da lei. E vocês me roubam, vocês perguntam: o que havemos de roubar? Os dízimos das ofertas, porque vocês pervertem o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso que quando Jesus chega lá, havia um amontoado de pessoas mendigando na porta do templo. E não apenas isso, mas com aquela quantidade imensa de mendigos lá, também começou-se o comércio. E começaram a comercializar as coisas de Deus. É por isso que quando Jesus chega e fala: vocês fizeram esse povo de ladrões, e Jesus saiu quebrando tudo. A gente tem que entender o contexto histórico, cultural, para que a gente entenda as passagens de uma maneira mais o quê? Absoluta. O que aquilo de fato quer dizer. Tá? Aqui eu já falei, né? Isso aqui é muito comum, vou só passar rápido a questão do cabelo comprido e do cabelo curto, né? Diz que é desonroso para o homem, né? Quando eu fui adolescente, eu tinha cabelo aqui, sem brincadeira, eu tinha cabelo na cintura, na minha cabelo, né? Balançava o cabelo assim e tudo mais, né? Balançou demais. Balancei demais, caiu, né? Aí eu lembro que teve um rapaz que falou assim: você está em pecado, você tem cabelo grande, eu nem crente, eu quero lá saber, rapaz. Aí veio um assembleiano: porque aqui a Bíblia está dizendo que é desonroso o homem ter cabelo.
Mas olha o que fala aqui, ó. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas, porque o que Paulo está falando desse contexto aqui e do que ele fala para trás é específico para a igreja de Corinto para resolver o problema, porque as prostitutas andavam de cabelo raspado. E Paulo estava resolvendo um problema para que as mulheres não fossem associadas a prostitutas, as mulheres santas da igreja. Então tem todo um contexto que a gente precisa compreender esse enredo através tanto da própria escritura como o contexto cultural de Corinto. Então vejam, é importante para se fazer uma exegese essa questão cultural. É para fechar aqui essa parte de Atos. Quem que lembra aí qual está o Deus desconhecido? Na cidade de Atenas. Na cidade de Atenas? Pois é. Na cidade de Atenas, você tem um livro lá preservado por Diógenes Laércio, do século III, descrita por Tucídides, que é o texto que fala de uma praga que aconteceu na Grécia 380 anos antes de Cristo. E essa praga que aconteceu lá, eles começaram, como eles eram politeístas, eles fizeram sacrifício para todos os deuses. Aí esse camarada aqui, que é Epimênides, que era um sábio, ele falou: cara, a gente já fez adoração para todos os deuses do panteão. Deve ter algum deus que é superior aos deuses do panteão, porque a gente já fez de tudo. Então vamos entendendo que há um Deus superior a esses deuses aqui gregos que a gente adora do panteão. A gente não sabe o nome desse Deus. Aí fez uma questão lá para as ovelhas, botou essas ovelhas com fome e falou: ó, se essas ovelhas forem, eu vou botar elas com fome no pasto e elas não comerem e se deitar, então eu sei que existe um Deus acima de todos os deuses do panteão. O que foi que aconteceu? Isso está nos registros históricos gregos. As ovelhas chegaram lá e se deitaram, morrendo de fome. Aí lá eles ergueram um templo ao Deus desconhecido. Aí Paulo veio e falou: ó, esse aqui, ó, porque passando eu vendo os vossos santuários. Paulo conhecia o contexto histórico da época. Paulo era um homem muito culto. Achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Quando ele levou isso, entendendo a cultura grega, e os gregos já sabiam que havia um Deus acima de todos os deuses do panteão. Ali muitos se converteram. Então é importante essa análise, dessa compreensão, o sentido linguístico, aquilo que eu falei. Quem é o autor? Quem é o destinatário? Qual é o contexto literal? Tá? Qual é o assunto? O verso responde alguma coisa? O capítulo responde a pergunta? Outra questão que eu coloco: temos que ter cuidado de não ficar espiritualizando absolutamente tudo. Eu acho muito interessante o que você está falando, porque ele mexe com o nosso conhecimento muito pequeno. Quando você fala de Paulo, foi um utilizado, porque foi escolhido por Jesus para ser um servo. O conhecedor da lei lá, o de Jesus, Paulo? não. Gamaliel? Não, Nicodemos. Nicodemos. Nicodemos deve ter tido a mesma chance, ele e Guilherme na terra, mas vamos supor que fosse ser servo do Senhor. Não fala José de Arimateia não, que Não. meu tataravô, viu? Mas ele foi anão, mas ele privilegiado, porque no final eles fizeram um grande papel. Sim, exato. Certo? Então, por isso que feliz é aquele que Deus deu uma missão e ele cumpre. Foi o caso de Paulo. É verdade. Tá certo? Agora, porque Paulo, quando ele estava lá nessa cidade que a gente falou na Grécia, duas pessoas, tanto ele se esforçar em pregar, tanto Damares como a Luísa, assim, quer dizer, o trabalho dele foi muito importante, não só para ele, mas também para nós. Exatamente. Olha, Paulo foi escolhido por Deus. A importância de Paulo para o cristianismo foi ele que de fato levou o cristianismo para os gentios, para o mundo. Tá? Só para a gente finalizar, outra coisa que a gente tem que fazer: comparar a escritura com escritura.
eu não posso jamais embasar um entendimento sem apoiá-lo nas diversas passagens na doutrina dos apóstolos. Isso daqui é importantíssimo, porque se eu pego algo isolado, certamente eu estou cometendo erro, eu estou cometendo uma falsa doutrina nova. Porque toda a Bíblia, ela se completa, ela se conecta, sabe? Ela se correlaciona, ela não dá margem para dupla interpretação, ela não dá margem para erro. Mas para você chegar nesse ponto, você tem que fazer o quê? Apoiar tudo dentro do contexto das passagens de uma maneira geral, e não de forma isolada. Porque se não tiver a fundamentação da coerência sistêmica correlacional entre os textos, pode ter certeza que você ou está extrapolando ou você está interpolando. Ou seja, você está criando uma nova doutrina, né? E você acaba caindo, oh, Deus me revelou tal coisa. Porque na verdade, às vezes, esse que Deus me revelou, você está pervertendo e você está colidindo com os ensinos da Bíblia. Tá? E outra coisa, para a gente fechar, todos esses ensinos, eles são aplicáveis. A Bíblia é totalmente aplicável para nós. Eu fiz esse roteirinho aqui, tá? Isso aqui foi uma criação particular minha. Leia o parágrafo do livro, tá? De uma maneira bem simples. Identifique o gênero do sentido, se ele é literal, se ele é simbólico, tá? Identifique o autor, o destino e o objetivo geral. Busque em fontes confiáveis a cultura da época do povo, citando naqueles textos, né, caso você não entenda um determinado contexto. A gente tem que entender o sentido cultural. Compare com outras passagens bíblicas que dêem amparo para aquilo. Porque se você se deparar com algo que não tem amparo em outras passagens, certamente você está errando. Certamente você está cometendo erro. Tá? A minha conclusão pessoal, se ela depende de versos isolados, está fora, você está errando. Se ela é parada no sentido geral e sistêmico dos outros livros, do que os apóstolos ensinaram, eu estou no caminho certo. E a aplicação deve respeitar, ou seja, como você vai entender e aplicar aquilo para a sua vida, ela deve ser aplicável à luz das Escrituras. E faça sua análise profunda. Certamente, uma análise profunda, em muitos dos casos, como a gente está numa língua portuguesa, a gente vai ter que retomar para os escritos originais, para o sentido de algumas coisas. Fala lá, Diego. É que eu sugeri uma mais um link, não? Sempre pedir ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu acho que isso tinha que ser o primeiro. Eu falei nisso. Eu tinha que ter colocado pedir o auxílio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Você pode estudar aquilo 1 milhão de vezes, todas as vezes que você for estudar, em determinado momento você vai, como foi dito, você vai encontrar, puxa, encontrei algo novo e diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo nos revela aquilo conforme o nosso amadurecimento espiritual, porque isso é um processo espiritual. E na aplicação, quando você lê o texto e olhar para a sua vida, não tem como você não reconhecer a presença do Espírito Santo. Tudo isso aí é maravilhoso e lindo, mas só com a ajuda do Espírito Santo. Exatamente. Algo pode orar pela gente agora. Alguém tem algum pedido especial? Mesmo. Os novos de Nova ele está internado para publicar, ele não publicou nada. E eu pedi também universidade de todos os filhos. Já chegou a hora de nascer o municipal. Claro que por divulgação, Deus nos ajuda a fazer. A minha posição. Joaquim está com pressão desregulada. É um pedido de um
um aviso, pedido que nós vamos viajar de férias com